Olá, hoje eu vim aqui falar sobre o mito, o conto da Medusa, que eu acho que é um conto muito bom e de certa forma eu acho que ele é meio que culpado, entre aspas, por um certo ódio gratuito que algumas pessoas têm pela deusa Atena, que, como nós sabemos, é a deusa da arte, da sabedoria e da justiça também, né? Deusa grega, né? Então, a Medusa, eu aposto que quando eu falei esse nome já veio várias imagens, né? Porque é uma imagem muito difundida hoje em dia. Nós vemos ela em filmes, nós vemos ela em jogos, até, às vezes é ela mesma em jogos, né? A Medusa, né? É colocada como um chefe pra gente, que a gente tem que enfrentar, criatura, né? E tal. Ou até mesmo inspiração para personagens em outros jogos, né? O que eu acho que é bem interessante. Mas eu acho, o que mais eu acho interessante é que o conto dela dá para fazer uma grande discussão. Mas vamos com calma, né? Vamos primeiramente no conto dela. Quem é a Medusa? Então, há várias versões sobre o mito dela. Uma dessas versões é que ela seria uma mulher uh, muito bela, né? Ela era uma das três górgonas, era ela, Medusa, Euríale e Esteno, que eram três irmãs, filhas eram de duas divindades do mar, né? Então elas tinham um pequeno quesinho de divindade, né? Mas elas em si não eram super poderosas e tudo mais. Eram só, né, basicamente mulheres, né? E a Medusa, ela era uma sacerdotisa, né? E por ela ser muito bela, muito exuberante, Poseidon olhou a ela e tal, ficou de olho nela e resolveu seduzi-la. Então seduziu e os dois acabaram ficando no dentro de um templo de Atena. E Atena, furiosa, porque como a Medusa era uma sacerdotisa, ela tinha feito voto de castidade. Atena ficou furiosa por essa quebra de voto também e por ser um templo dela, né? E amaldiçoou a Medusa a se tornar esse ser meio serpente, com os cabelos de serpente, essa criatura monstruosa, né? Enquanto isso, Zeus saiu de fininho, porque, né? Então, essa é uma das versões do conto, que ela teria se transformado nesse monstro por uma quebra dos votos que ela fez, né? E a outra versão que eu acho que é a mais é a versão que é mais, entre aspas, culpada desse ódio gratuito pela deusa Atena, ou talvez não tão gratuito, seria a segunda versão, que ela também é uma sacerdotisa, só que diferentemente do primeiro conto, onde ela aceita a investida de Poseidon, ela não aceita e mesmo assim é estuprada, né? Ela é forçada pelo deus. E Atena, ao ver isso, fica furiosa novamente e pune a Medusa, né? Só que é aí que eu gosto de pensar. É esse ponto que eu gosto de ter aquela ideia, né? Aquela discussão. Por quê? Porque, vamos pensar, Atena é a deusa também da justiça, né? Então, a Medusa estava vivendo a vida dela feliz, feliz, sei lá, de boa ali, e ela é estuprada. Então, a Medusa acaba sendo vítima, porque não é uma coisa que ela aceitou, que ela queria. Então, por que Atena, que deveria ser a justiça, né? Ó, é a justiça, né? Ela puniu a vítima e não o agressor. Por que ela não foi lá buscar treta com Poseidon? Que provavelmente ela ganharia, porque ela é a deusa da estratégia de guerra também, né? Então, eu acho que tem algumas versões que falam que a Atena não sabia que havia sido um estupro,
né? Aí é aquela coisa, as versões, né? Varia. Então, Atena não sabia e acabou fazendo um julgamento errôneo. E quando ela se deu conta, não tinha mais o que fazer porque a Medusa já estava morta, né? Já chego lá. Ou, né? Teve aquela, ou talvez, coisa que eu também posso pensar, talvez fosse alguma retratação da época. Porque como nós podemos ver, os deuses gregos, em sua maioria, não tem nenhum que se salva. São todos deuses muito humanos, eles não são colocados em um pedestal e não são perfeitos, né? Todos eles cometem erros que a gente olha e tipo, credo, né? Um exemplo é Zeus com suas várias traições. Por que a Hera, esposa de Zeus, fez tanta coisa contra a humanidade? Porque o marido dela ficava traindo ela. Mas, cara, ele era um deus. Por que ele estava traindo? Ainda mais uma deusa super poderosa também, que era a Hera. Né? Então, tipo, é isso que eu vejo. Os deuses gregos, eles têm muito uma versão... Eles são muito humanos em certa parte. Eles cometem erros e até mesmo de forma, como é que eu posso dizer? Talvez não irresponsável não seja bem a palavra. Talvez inconsequente, porque o que a gente pensa em um Deus é alguém super, né, tipo, muito poderoso e tal, e que deveria guiar a humanidade para avançar, não um negócio que vai ali e mostra, tipo, eu erro mesmo, e daí? O que tu vai fazer? Né? Não tem o que fazer, é um Deus. Né? E eu fico pensando também que nós vemos, né, esse erro da... Nós vemos que a Atena errou, né? Que ela puniu a vítima em vez do agressor, né? Só que isso é um mito, de certa forma, não é uma coisa real, né? Pelo menos eu nunca escutei que existe uma criatura, né, uma medusa que transforma a gente em pedra, nunca escutei, né? Mas, né, então, é um mito, é uma coisa que é pra ser... Não é, é uma coisa que não é real, né? Essa criatura não existe. Nem essa deusa existe, né? Ou talvez exista, depende da crença da pessoa, né? Mas o que acontece? A gente vê isso desta forma, né? Como antigamente a gente bota num... Ah, mas talvez seja uma visão do antigamente isso. Beleza, uma visão do antigamente. Só que, por que nos dias de hoje, que não é antigamente, é hoje, nós vemos ainda medusas? E eu não estou falando de uma medusa num filme, eu não estou falando numa medusa num joguinho. Eu estou falando de vítimas. Nós vemos vítimas de várias coisas que são culpadas pela sociedade. Enquanto a gente fica olhando elas ali, tipo, pensando, o que a pessoa fez? Ah, não, ela deve ter provocado, né? Os agressores, os verdadeiros culpados, saem de fininho. Ou saem, tipo, elas por elas. Dá aquele elas por elas. E isso é uma coisa que até chega a assustar. O quão fácil isso acontece também assusta. Porque quando vem uma notícia, seja, sei lá, um assalto ou qualquer coisa, a gente fica, ah, mas tava andando de um jeito assim, um jeito assado, tava se amostrando, ah, a roupa era curta ou a roupa era uma cor chamativa, é muito fácil a gente pensar num motivo para culpar a vítima. E nós vemos várias vezes pessoas que não têm essa noção que, tipo, gente, é vítima. A pessoa sofreu, não importa o que tenha acontecido com ela sofreu por algo, né? Ela é vítima. Ela tem que ser, de certa forma, acolhida, ela tem que ter justiça por ela, né? Para ela. Mas o que nós mais vemos é aquela onda de ficar observando a vítima, buscando defeitos na vítima, enquanto o verdadeiro culpado, né, os verdadeiros agressores vão de fininho, vão se escapando, né? Isso é uma coisa que me assusta, porque nos dias de hoje o dia de hoje deveria ser algo inconcebível, mas ainda existe. É por isso que eu acho que o conto da Medusa, ele é muito bom de ser retratado e discutido, né?
justo por causa dessa questão. E eu acho muito interessante, né? E também ter realmente essa reflexão em cima dele. Porque não é só em caso como o dela, né? Ser vítima de estupro, mas vítimas de outras coisas que nós vemos também. E às vezes nem mesmo a gente se. Às vezes a gente se pega tipo. Mas o que a pessoa estava fazendo? Não olha pra vítima, tem que olhar pro agressor, não pra vítima. Que a vítima é vítima, ela já sofreu, né? Então é isso que eu gostaria de passar aqui, de falar aqui, né? Quem quiser, deixa um comentário, se sabe alguma outra versão ou algum outro detalhe, né? Comenta, né? Vamos conversar, né? Bye!